Use a parte superior ou a parte inferior da lâmina. Serre até ter espaço suficiente para introduzir uma barra extratora. Tenha atenção para que a corrente não entre em contacto com a barra extratora quando prosseguir o corte. A largura da dobradiça deve ser o mais uniforme possível. Tire a serra e force cuidadosamente com a barra extratora até a árvore começar a cair. A barra extratora é ideal para árvores de menor porte. Impede que a árvore caia na direção incorreta e evita que a lâmina fique presa durante o corte. Agora vamos abordar o derrubo de árvores de maior porte. Como no exemplo anterior, procure melhorar a situação de trabalho. Talvez seja necessário cortar os ramos na parte inferior do tronco. A forma mais segura é serrar com a corrente a puxar, isto é, com a parte inferior da lâmina de cima para baixo. Use o tronco da árvore como elemento de proteção entre si e a serra. Nunca corte os ramos que estão a um nível superior à altura dos ombros. Se a árvore tiver sapopemas, talvez seja melhor removê-las para facilitar o trabalho. Quando o comprimento da lâmina da motosserra é menor que o diâmetro do tronco, o método de corte é sensivelmente mais complexo. Se não tiver muita experiência, é aconselhável estar acompanhado de um motosserrista credenciado. Como a lâmina não atravessa o tronco, é preciso completar o corte da bica do lado oposto. Continue o corte no traço já efetuado. Agora vai fazer um furo no tronco. Acelera a máquina ao máximo e aplica a ponta inferior da lâmina contra o tronco, num ponto anterior à dobradiça prevista. Tenha cuidado para que a borda superior da lâmina não entre em contacto com a árvore. Quando a ponta da lâmina estiver inserida um pouco, vire cuidadosamente a lâmina até que fique paralela ao corte da bica. Force depois a lâmina na madeira. Continue o corte afastando um pouco a lâmina da dobradiça, o equivalente à largura da lâmina, para não cortar a dobradiça quando rodar a máquina. Serre devagar à volta do tronco. Quando passar o meio do tronco, insira uma cunha, a melhor ferramenta auxiliar para árvores de maior porte. Continue o corte até que a lâmina esteja paralela ao traço da bica no lado oposto. Tenha muito cuidado se a árvore apresentar sinais de podridão. Peça ajuda a um motosserrista experiente se não tiver muita prática. Se o tronco estiver danificado ou tiver uma aparência anormal, isso é uma indicação de podridão na árvore. A parte apodrecida é descolorida e mais macia. Como os fungos de podridão enfraquecem as fibras lenhosas, a dobradiça deve ser mais larga para que possa controlar a queda da árvore. Uma outra situação que requer a ajuda de uma pessoa experiente verifica-se quando a árvore fica presa e suspensa numa outra durante a queda. Nunca deixe a árvore sem vigilância se precisar chamar por ajuda. Agora é a altura de cortar os ramos. Trabalhe com calma e metodicamente, pois há sempre o risco da máquina recuar. Procure que o tronco esteja a uma altura entre a cintura e os joelhos. Coloque-se do lado esquerdo do tronco e comece a cortar do pé da árvore para cima. Mantenha uma postura estável, com os pés afastados e a motosserra junto ao corpo. Corte com a parte superior e a parte inferior da lâmina e procure sempre apoiar a motosserra no tronco ou na anca. Tenha cuidado para não tocar com a borda superior da lâmina nos ramos. Desloque-se apenas quando tiver o tronco da árvore entre si e a lâmina da serra. Corte os ramos no lado de cima do tronco com a serra deitada. Os ramos no lado inferior do tronco podem ser cortados ao mesmo tempo que os outros, se a altura de trabalho for adequada.
Se a árvore tiver ramos grossos, estes podem estar sujeitos a tensões altas e devem por isso ser cortados por etapas a partir do ápice até ao tronco. Serre no sentido vertical para reduzir o risco da lâmina ficar presa. Se o ramo for muito grosso, talvez seja necessário serrar dos dois lados com cortes coincidentes. Avalie as tensões a que os ramos estão sujeitos e escolha o lado de corte correto para evitar que a serra fique presa. Se a árvore estiver deitada no solo, corte primeiro os ramos no lado de cima do tronco antes de o virar para cortar os ramos no lado de baixo. Tenha cuidado quando o tronco estiver próximo do solo. A ponta da lâmina pode tocar facilmente em qualquer objeto e provocar o recuo da máquina. Agora só falta cortar o material em toros. Prepare-se antes de começar o trabalho, especialmente se o tronco for robusto. Avalie primeiro as tensões no tronco. Observe como o tronco reage quando começar a serrar. Pode ter avaliado mal as forças a que está sujeito. Posicione-se ao lado do ponto de corte, pois o tronco pode saltar quando concluir o corte. Se o terreno for desnivelado, nunca esteja a trabalhar do lado mais baixo. Se as tensões no tronco atuarem sobre o lado superior, serre de cima para baixo até 1/3 do diâmetro do tronco ou até notar que a lâmina tende a ficar presa. Serre em seguida de baixo para cima até os dois cortes se encontrarem. Proceda da forma inversa se as tensões no tronco atuarem sobre o lado inferior. Comece a serrar de baixo para cima até 1/3 do diâmetro do tronco ou até notar que a lâmina tende a ficar presa. Serre em seguida de cima para baixo até os dois cortes se encontrarem. Se a lâmina da motosserra ficar presa, não tente soltá-la à força. Em vez disso, pare o motor e force o tronco até que a lâmina fique solta. Quando terminar o trabalho, faça a manutenção da máquina para assegurar a fiabilidade do equipamento, preservar a segurança e para que esteja pronta a ser utilizada da próxima vez. A necessidade de manutenção depende do grau de utilização da motosserra. A afiação da corrente é uma operação de manutenção importante e fácil de realizar se seguir as instruções e usar o equipamento da Husqvarna. Será ainda mais simples se afiar a corrente com regularidade. Fixe a serra. Bloqueie depois a corrente acionando o freio da corrente. Comece com os dentes de corte. Instale o calibrador na corrente com as setas a apontar para a extremidade da lâmina. Apoie a lima sobre os roletos do calibrador, formando um ângulo de 90 graus. Afie os dentes alternadamente com movimentos regulares. Vire depois a serra e afie os restantes dentes de corte. Depois de ter afiado os dentes de corte cerca de 3 vezes, afie também os limitadores de profundidade. Segure o calibrador firmemente com uma mão. Selecione a posição hard ou soft, consoante o tipo de madeira com que trabalha frequentemente, isto é, madeiras de dureza elevada ou baixa respectivamente. Afie o limitador de profundidade até que a lima encontre o calibrador. A corrente deve ser substituída quando, após várias afiações, o comprimento da parte mais longa dos dentes de corte for inferior a 4 mm. Desmonte a lâmina e instale a nova corrente. Ajuste corretamente a tensão da corrente. A corrente pode saltar se estiver folgada e desgastar a lâmina se estiver excessivamente esticada. Deve ser possível levantá-la cerca de 1 cm num ponto no meio da lâmina e rodá-la manualmente com facilidade. Alguns componentes devem ser limpos periodicamente. Desmonte a tampa do mecanismo de acoplamento e limpe a cinta do freio da corrente. Limpe também periodicamente a lâmina da motosserra. Desmonte a tampa do motor e lave o filtro de ar. Limpe qualquer sujidade nas aletas da refrigeração do cilindro. Limpe também a entrada de ar se for necessário. Verifique periodicamente se as palhetas de ventilação do volante estão limpas para preservar o arrefecimento do motor.
Recomendamos que verifique periodicamente o funcionamento de certos componentes da máquina, especialmente o freio da corrente, o comando